Olha, vamos falar agora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as fraudes, o roubo, né? O roubo bilionário do INSS reaqueceu o embate político em Brasília, tá? Hoje, uma reportagem da jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, apontou que documentos da Câmara e do Senado revelam que foram justamente os partidos de esquerda, então na oposição, na época eram oposição ao governo Bolsonaro, foram os partidos de esquerda que atuaram ativamente para modificar medidas provisórias que foram assinadas no governo Bolsonaro com o objetivo de dificultar fraudes e desvio no pagamento dos aposentados. Segundo a reportagem da jornalista no Globo, a MP 871/2019 foi enviada ao Congresso com a promessa de combater fraudes e melhorar os controles do INSS. Essa medida provisória foi enviada pelo governo Bolsonaro para o Congresso, tá? Um dos pontos principais determinava que as entidades associativas só poderiam descontar mensalidades diretamente da aposentadoria com autorização renovada anualmente pelos beneficiários. Essa medida que eu falei, essa MP, também extinguia, a partir de 2020, a possibilidade de sindicatos atestarem a atividade rural para fins de aposentadoria. Durante a tramitação da MP, parlamentares da esquerda apresentaram dezenas de emendas para flexibilizar as exigências. Algumas propostas estendiam os prazos de revalidação até 2028 ou transformavam a exigência anual em quinquenal, ou seja, de 5 em 5 anos. Pelo menos 12 dessas emendas tinham trechos idênticos na justificativa, alegando que a renovação anual tornaria os descontos praticamente inviáveis. A oposição na época do governo Bolsonaro, liderada por PT, PSB, PCdoB e PDT, chegou a obstruir votações para tentar impedir a aprovação da medida. O deputado Zeca Disseu, filho do Zé Disseu, afirmou na época que a medida provisória, abre aspas, não vinha para combater fraudes, mas para restringir direito dos trabalhadores, fecha aspas. Essa matéria da Malu Gaspar derruba toda essa narrativa da esquerda de que no governo Jair Bolsonaro não foi tomado não tomaram nenhuma atitude, nenhuma medida concreta para tentar barrar essas fraudes, como eles dizem, essas fraudes, né? Ou seja, esse rombo bilionário que foi divulgado. Ontem eu tinha dito que o Bolsonaro referendou a MP, e a Malu traz no texto dela que consultou personagens do governo Bolsonaro e o então presidente preferiu manter o texto na íntegra, porque também sabia que eventuais vetos que ele tinha em mente seriam derrubados também no Congresso. Então, preferiu manter. Ponto 1. Ponto 2, a Malu teve o trabalho, porque assim, não é uma notícia factual, aconteceu uma operação, ela foi pesquisar. O que foi que disseram os parlamentares de esquerda durante esse período. E a nossa Ellen foi lá também e foi pesquisar o que os daqui também disseram à época. Tem uma fala que é assim, é de um cinismo quase insuportável, que é um deputado de São Paulo falando assim: com essa medida nós estamos garantindo os direitos dos trabalhadores, estamos assegurando os trabalhadores, e foi por causa dessa medida que nós estamos diante de um grande escândalo de corrupção, porque o nome disso é roubo. É manchete no portal da 96FM, vai lá, www.96fm.com.br. Uma reportagem da nossa repórter Ela Jabur, que ela destaca a atuação da bancada potiguar na época da votação dessa medida provisória apresentada ainda no ano de 2019, tá? As críticas a essas matérias foram feitas pela deputada federal Natália Bonavides, do PT. Não. E pelo então senador Jean Paul Prats. Não. Natália Bonavides atualmente foi uma das únicas da bancada potiguar a não assinar, como vocês sabem, a instauração da CPI que investigará o caso.
No X, antigo Twitter, Natália declarou, abre aspas, a tentativa da destruição da organização sindical com as MPs 871 e 873, tudo isso faz parte de um pacote que pode nos levar para tempos ainda mais sombrios, fecha aspas. De fato levou, né? Depende para quem. Em outra publicação, ela disse que a MP 871 foi, abre aspas, uma das primeiras a iniciar o desmonte da aposentadoria da classe trabalhadora, fecha aspas. Jean Paul Prats, até então o senador João Paul Prats, criticou a MP 873 afirmando, abre aspas, é mais um golpe contra as organizações sindicais no Brasil, fecha aspas. Golpe, GOPI. Além das manifestações nas redes, o debate contra as MPs também foi levado ao plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Em abril de 2019, foi realizada uma audiência pública sobre a medida provisória 873 e a reforma da Previdência, proposta pelos mandatos da deputada estadual Isolda Dantas e do deputado estadual Francisco do PT. O evento contou com a presença de representantes sindicais e da deputada federal Natália Bonavides. Bem, parabenizar ela, hein? Esses nomes aí. Pelo amor de Deus. Ela é uma danada. É maravilhosa essa matéria. Bom, ela pegou o gancho de Malu e foi. E aqui fizeram o quê? Mineiro não aparece porque ele não era nada. Pela ordem aí citada de uma deputada federal, de um senador e de deputados estaduais, é claramente visível que houve uma orientação partidária. Quem está nos acompanhando aí pelo YouTube e está vendo as postagens da Patricinha Bolívar. Ela baixou o espírito de Dinarte Assunção, né? Tá danado, investigando. Foi atrás e pegou tudo. Isso aí foi uma orientação de partido. De partido para que não houvesse, para que houvesse uma posição contra a MP, para, como disse Natália Bonavides, evitar os tempos sombrios que acabaram chegando, porque um roubo na casa de bilhões de reais, eu não posso dizer que são tempos áureos, são tempos sombrios. Dinarte, deixa eu... Tem uma hashtag, Ciro tá me explicando aí, por favor, volte aí. Tem uma hashtag, cadê a hashtag? Ali em cima, tá, aquele azul. Em defesa da aposentadoria. Pois é, usada pelo PT. E, pessoal, nada é por acaso. É isso aí. A gente desnuda. É por isso que eu já falei tantas vezes aqui, em 2022, a governadora Fátima Bezerra estava presente na posse dos dirigentes aqui do Rio Grande do Norte, da CONTAG. Isso aí mostra umbilicalmente como essas federações isso que ocorreu estão diretamente ligadas à esquerda e ao PT, né? Assim, essa reportagem da Ellen Jabbour, ela desmonta também o porquê Natália não assinou, ficam se criando absolutamente discurso. É por isso que esse povo tem tanto medo de sempre, CPMI. Não, tem medo do jornalismo, fica o tempo todo falando, porque sempre, o que é que ocorreu? Governantes, parlamentares tinham a palavra como uma verdade. Então eles botavam o que bem entendia e não se tinham uma imprensa livre. E aí sempre se trabalhou até com o próprio temor do próprio poder pelo poder em relação aos veículos de comunicação. E aí a Natália aparece, obviamente que isso quer dizer que ela tem nada com o esquema, não, mas ela apoiou a formação do esquema. Isso aí não resta dúvida. Não estou dizendo que ela pegou, mas e continua apoiando no momento que ela não assina uma CPI. Pois é, a assinatura dela, o peso dela teve importância para se criar todo esse esquema que foi montado por essas associações e esses sindicatos que objetivavam isso, ou alguém tem dúvida, né?